Cristiano, a bola está contigo. O que aconteceu no Maidan e o que nos impacta aí hoje? Está contigo a bola. Seja bem-vindo à bola. Primeiramente, muito boa noite a todos, ao professor Ricardo Cabral, ao comandante Robinson do canal Arte da Guerra. Eu sou o Cristiano, do canal Cristianograd, no Telegram. Tenho também o meu canal no YouTube, que é o canal Camarada Comissário, que é, antes de qualquer coisa, um canal de compartilhamento de pesquisa. Há muitos conhecimentos essenciais à vida, essenciais ao povo brasileiro, principalmente no que diz respeito a Euromaidan. Por quê? Porque quanto mais eu estudo sobre a Euromaidan, mais eu tenho conhecimento de como funcionam processos políticos, golpes de Estado, mudanças bruscas de poder. É muito importante a gente enfatizar que isso é um tema de grande seriedade, um tema importantíssimo. Bom, primeiramente, o que a gente precisa entender sobre a Maidan? Primeiro, de onde vem esse nome Maidan? Já vi algumas pessoas falando em Maidan, né? Mas o correto é Maidan. Maidan é um termo que vem da língua ucraniana e originalmente da língua túrquica. Ou seja, os turcos costumavam chamar locais de reunião, onde as pessoas se reuniam, de Maidan. Uma feira, por exemplo, o mercado era uma Targovaya Maidan, quer dizer, uma praça de comércio, uma praça de reunião. Como que esse termo chegou na Ucrânia? Nós sabemos que a península da Crimeia, parte da Ucrânia, foi durante muito tempo dominada, ocupada pelos turcos. E é daí que vem muitas palavras, não só para a língua ucraniana, como também para a língua russa. A própria palavra, por exemplo, tavares, que nós traduzimos como camarada, é uma palavra que vem da língua túrquica e passa para a língua russa, para a língua ucraniana também, como foi o caso da palavra Maidan. Um exemplo de como funciona esse sistema de Maidan nós podemos ver no grande romance do escritor Nikolai Gogol. Nikolai Gogol escreveu aquele que é, a propósito, meu romance favorito, Taras Bulba. Temos um momento em que se reúnem os cossacos, começam a bater os tambores para depor o seu ataman, o seu Kashevoi. É claro que se trata de uma história que se passa no século XVII, né, portanto, numa configuração política completamente diferente. E o que nós vimos em 2013 foi quase uma repetição do que nós vimos em 2004. Por que eu digo que quase uma repetição? Porque em 2004 também aconteceu uma Maidan que, inclusive, incorreu em uma mudança de poder. Uma grande manifestação que contestou a vitória do Viktor Yanukovych. Ele havia sido eleito nessas eleições, mas a União Europeia caiu em cima, houveram grandes manifestações e acabou sendo realizada uma nova eleição que deu a vitória ao Viktor Yushchenko, que por muito tempo governou a Ucrânia. Lembrando que antes o Viktor Yanukovych era o primeiro-ministro da Ucrânia. Era um político já, como se diz, de carreira. Essa primeira Maidan ela teve um caráter democrático-liberal, muito diferente da Maidan que nós vimos em 2013, 2014, que já teve um caráter político completamente diferente. Segundo o Stanislav Buchok, se tratou de um movimento político que já tinha um caráter não mais democrático-liberal, e sim liberal e conservador. Um movimento que envolveu grandes forças de extrema-direita, para ser mais exato, forças nazistas. Estou falando aqui de organizações que adotavam denominações tais como social-nacionalista. Agora, novamente, social-nacionalista. Isso lembra alguma coisa? Já se diziam, né, nas aulas de matemática que a ordem dos fatores não altera o produto. Nacional-socialismo invertido, né? Exatamente. E o que é mais interessante, comandante, sobre o Partido Nacional, sobre o Partido Social, para ser mais exato, né, aqui para ser a título de honestidade, Partido Social Nacional da Ucrânia. Só que aqui esse nacional não é nacional no sentido de ser ucraniano,
porque etimologicamente o próprio da Ucrânia, ou ucraniano, já deixa a entender que se trata de um partido que tem, quer dizer, a sua base operacional na Ucrânia. Esse nacional se refere a nacionalista, só que precisamente a nacional-socialista, ou seja, aquela mesma ideologia pregada na Alemanha e por muitos outros nomes na Europa. E eles basicamente fizeram essa inversão de termos. É verdade que na Maidan ele já não se chamava mais social nacional. Ele acabou adquirindo uma outra denominação. Ele se chamava Svoboda, nome que esse partido adotou ainda em 2004. Em 2004, esse partido ele se rebatizou, digamos assim, ele fez aquilo que na política é chamado de rebranding, ou seja, quando o partido ele ganha um novo nome, normalmente para dar uma maior apresentabilidade, para que ele se torne mais apresentável para as massas. Mas antes de falar desse partido, é interessante nós entendermos que a Maidan, ela não foi um evento como aqueles que nós tivemos, por exemplo, em 2013. Ela foi um evento muito longo, inclusive há alguns debates no próprio meio acadêmico sobre a real duração da Maidan. Um evento que durou mais de 3 meses, mas que se nós pegarmos, por exemplo, os antecessores da Maidan, ainda no ano de 2013, nós tivemos no verão, em especial em agosto, uma série de manifestações que inclusive tiveram um caráter pacífico. Nós tivemos a Maidan iniciando no final de novembro, até o dia 28 de novembro ainda se podia clamar que se tratava de uma manifestação pacífica, até que elementos de extrema-direita, elementos de choque, né, os chamados Malotik ou Sturmavik, né, as Sturmabteilung, ou seja, os homens, as tropas de assalto, exatamente, fossem realmente para cima de policiais, e esses, por sua vez, usando-se de uma perspectiva legal, que inclusive é possível no Brasil, também retrucavam com a força. Esse movimento, ele, a partir daí, ganhou um caráter completamente diferente. Quando surgiram na mídia fotos de policiais atacando manifestantes, então vieram basicamente grupos, normalmente em ônibus, de praticamente todas as partes da Ucrânia, em especial do oeste da Ucrânia, para constituir ali destacamentos de choque. Eles apareciam geralmente com correntes, são fotos que correram o mundo, diga-se de passagem, fotos de excelente qualidade. Eu sou um entusiasta da fotografia, um fotógrafo amador por enquanto, e fotografias realmente muito boas, que traziam geralmente o que? Homens encapuzados, uniformizados e geralmente armados com correntes, e depois também com outros artefatos e até mesmo mais tarde com armas de fogo.